E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam na sua casa e crie uma rotina de estudo, como eu já mencionei anteriormente. Todos os dias tem vídeo disponível para vocês no YouTube, então vocês vão lá, visualiza e faz a atividade. Crie uma rotina de estudo, assim como vocês fazem na sala de aula. E todos os dias, quando vocês saem da casa de vocês para a sala de aula, vistam a farda, tentem estar totalmente padronizado para que a gente possa, assim, criar essa rotina e continuar com os nossos estudos diários de casa. Nós não estamos reunidos, mas nós estamos unidos. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês compreendam hoje e o que nós iremos trabalhar é um pouco sobre a civilização, sobre a África, sobre esse continente africano, esse continente que merece uma grande celebração. Eu fico muito feliz ao trabalhar esse conteúdo, justamente porque é um conteúdo que interfere a nossa vivência, que interfere a nossa cultura na sua totalidade. Então, a África, ela é hoje um estudo totalmente obrigatório, de acordo com as diretrizes de ensino, justamente por conta da importância que se tem a África, não só para o nosso país, mas a África para o mundo. Então, conhecer um pouco da história da África é, às vezes, desmistificar aquilo que a gente tem na nossa cabeça, na nossa memória, porque muitas vezes foi implantado na nossa memória a África como um continente totalmente pobre, como a gente às vezes visualiza nas redes sociais aquelas crianças magras, aquilo tudo muito pobre, né? Mas a gente hoje vai desmistificar esse estereótipo, ou seja, a gente vai quebrar um pouco sobre isso, sobre a história da pobreza que muitas vezes é colocada do continente africano. Vamos pensar aqui comigo. O Brasil tem pobreza? Sim ou não? Possivelmente você respondeu sim, aí da sua telinha. Teve uma cena que passou que me marcou bastante no tempo que a gente estava sediando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Enquanto a Copa do Mundo estava sendo realizada, consequentemente, alguns viés era gravado das favelas, da onde se tinha uma extrema pobreza. Mas só que o que era passado pela mídia, tanto a mídia particular, ou seja, a mídia nacional, como também a internacional. Era a riqueza, a beleza que se tem no Rio de Janeiro, que a gente não pode negar, mas a gente também não pode negar que existe pobreza. Então a mesma coisa acontecia com o continente africano. Existe a sua parte pobre? Sim, existe. Mas existe também a sua parte celebrativa, as suas riquezas, tudo aquilo que ele se tem de importante, a questão cultural, a questão da tradição que com o passar do tempo ainda continua viva no continente africano. Então a gente pode fazer esse paralelo. Professor, e por que vocês podem estar se perguntando? A gente vê tantas coisas negativas da África. Bom, pessoal, vale salientar que a África ela teve uma grande influência e principalmente ao longo do tempo da Europa, ou seja, a invasão europeia desmistificou, tentou desmistificar a imagem da África, do continente africano. Por isso que nós apenas observamos e é passado para nós essa imagem negativa sobre o continente africano. Mas a gente não pode esquecer que esse continente africano ele influenciou ao longo do tempo no quesito da massa cultural mais de 5 milhões ao longo de décadas. Ou seja, existe muito africano que influenciou várias outras nações, vários outros territórios, justamente simbolizando essa questão cultural. Até porque estudar a África, como eu já falei para vocês, é um problema, se tornou um problema. Por quê, professor? Porque os conteúdos, as questões deixadas pela história dos africanos é muito resumida, é muito pouco. Você pode perguntar por quê? A gente poderia alencar dois pontos iniciais. Porque a África não tinha muito costume com a questão da escrita e o viés histórico, a fonte histórica que eles utilizavam era a oralidade, ou seja, muitas coisas era passado as tradições de pai para filho. Então muitas coisas se perderam ao longo do tempo com essa questão da oralidade, que isso é bem normal. A gente vê em várias outras civilizações que as histórias contadas elas vão se perdendo ao longo do tempo. Mas, mesmo assim, a África não deixa de ser importante. Se a gente for olhar aqui na história do nosso país, do nosso Brasil, a gente vai perceber justamente isso, que o Brasil tem uma contribuição enorme em relação à questão da cultura e da tradição dos africanos. Quando os portugueses, só para lembrar, quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro,
Com o passar do tempo, eles trouxeram os africanos para exercer a função de trabalho, trabalhar aqui no pesado, e sofrer várias repressões e se tornar escravo aqui no nosso país. Mas mesmo assim, a África, muito forte, muito valente, eles conseguiram ainda deixar a sua cultura e o seu legado aqui no nosso país. Então isso precisa ser exposto e isso precisa ser lembrado. Por isso que nós estamos aqui hoje estudando um pouco sobre essa história tão bonita e essa história tão valente de homens e mulheres que, com o passar do tempo, com as repressões sofridas, ainda continuaram deixando a sua tradição viva. E tudo aquilo deixado para a nossa memória e muitas coisas nós utilizamos até os dias atuais, no nosso dia a dia. Bom, uma coisa que a gente precisa alencar, que a gente vai trabalhar um pouco sobre a África, mas a África antiga, ou seja, os reinos que foram implantados na África. Então, o primeiro reino que a gente vai ver vai ser um reino chamado Reino de Gana. Professor, o que seria esse reino de Gana? A gente vai ver agora com mais delicadeza um pouco sobre esse reino de Gana e como se deu a sua constituição. Bom, o reino de Gana ele vai se dar justamente com essa questão de 300 anos, 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, é um território que já se passou muito tempo, mas ele continua na sua constituição e a gente vai ver algumas características dessa questão imperial. Vamos lá. Hoje, praticamente, não fica no mesmo território de Gana, ou seja, hoje ainda existe esse território de Gana, mas esse território que nós estamos se remetendo do reino de Gana não é o mesmo que hoje está implantado no continente africano. Mas, naquele período, era um local totalmente difícil na sua parte geográfica. Por que é difícil na sua parte geográfica? Porque era localizado na região de Sarel. O que seria essa região de Sarel, professor? Vamos pensar aqui comigo, pessoal. A região de Sarel seria a região do baixo deserto do Saara, na região de savana. Vamos lá, pensar aqui comigo. Além das questões da dificuldade em relação à questão da agricultura, que a gente sabe que o deserto do Saara ele teve essa dificuldade em algumas regiões. Por quê? Ele teve essa dificuldade em algumas regiões. Vamos pensar aqui comigo. A dificuldade que se tem de uma plantação é porque no deserto subentende-se que não tem muita chuva. A gente vê muito quando a gente está assistindo filme aquela questão do deserto e aquilo muito seco, o sol muito intenso. Então a agricultura é um problema para essa civilização. Mas a gente precisa pensar nesse reino de Gana como um reino que foi bastante conhecido e até hoje é conhecido como o reino de ouro. Por quê? É o reino de ouro. Porque nesse território foi encontrado várias minas de ouro. E os africanos que lá estavam, nesse reino de Gana, eles começaram a fazer o procedimento de exploração desse ouro. Então a principal economia vinculada a esse processo era o ouro. Então eles acharam as minas de ouro, trabalharam intensamente para se constituir a riqueza. Aí você pode perguntar, oxe, professor, e a gente não sabe que o continente africano é um continente pobre? E como é que se tinha ouro? Tinha muito ouro. Então isso é para nós quebrarmos os nossos estereótipos. Então tinha tanto ouro lá que a gente vai perceber ao longo do tempo, principalmente durante o ano de 1235, que vai ser um marco naquela sociedade. Em que sentido? Vai ser em 1233 e 35 nós estaremos no processo de quê? Da Idade Média, a questão dos feudos na Europa, passando um momento também difícil, porque nesse século vai ser a decadência do divisor de águas em relação à questão da Idade Média. Entretanto, a África também passava momentos difíceis, principalmente o reino de Gana. Por que passaria um momento difícil? Porque, vamos pensar aqui comigo, nesse período também chegou um invasor no reino de Gana. Um invasor chamado de Mali. Você pode dizer, quem é esse, professor? Era um reino que também se tinha no reino africano, no continente africano. Ou seja, a África estava lá, entretanto, estava subdividida por alguns reinos. Então, o reino de Mali ele invade o território de Gana no ano de 1235, como eu já mencionei para vocês, vencendo o reino de Gana
pela a pessoa de Sugai. Então ele vence esse império, e a gente sabe que a maioria das invasões que existia era para expansão territorial. Ou seja, a partir do momento que eu estava aqui, eu invadia um território, consequentemente, aquele território me pertencia, e as pessoas que estavam naquele território também pertencia à nação, ao reino que tinha vencido a luta com os soldados e feito o procedimento de dominação. Então, aqueles soldados, aquelas pessoas dominavam, e, consequentemente, aquele reino agora não era o reino de Gana, mas agora era o reino de Mali, que estava totalmente associado a essa questão da invasão. E esse reino, a gente vai observar que ele vai da região do rio até o processo do deserto. Então a região de Mali, ela vai ter uma importância justamente na questão da invasão ao território Gana, de Gana, né? Então a gente vai observar aqui, eu coloquei esse texto para que vocês possam prestar atenção no que o texto vai dizer para nós. O reino de Gana foi um dos principais potências econômicas militar da África Ocidental no século VII. O reino enriqueceu explorando o comércio de marfim e ouro, como eu já mencionei para vocês. Por certo, o reino de Gana ficava na região oeste da África, na área que compreende hoje o reino de Mali e o sul, justamente pelo aquilo que eu falei para vocês. Vamos lembrar, Gana foi invadida pelo território de Mali. Então aqui o Império de Mali, a gente vai perceber justamente o que nesse império. Qual vai ser as denominações desse império que a gente precisa ressaltar? Que esse território ele estava embaixo do território do deserto. Aí ele estava no deserto e ele começa a tentar fazer descobertas. É um império que busca as descobertas para a sua sobrevivência no seu ponto econômico. Então é uma coisa que a gente pode até achar um pouco estranho, mas embaixo do deserto do Saara, do deserto onde estava localizado o Império do Mali, o que é que vai acontecer? Eles vão em busca de alguma coisa no ponto econômico. Eles tinham invadido Gana, tinham o ouro, mas eles precisavam, na sua constituição, ter a sua economia também própria. Então, qual é a economia própria do território de Mali? Vai ser o sal. Eles vão cavar o deserto do Saara lá, e quando eles fazem essa escavação, eles vão encontrar grandes blocos de sal, que começa a realizar um grande comércio em relação a essa questão do sal. Você pode perguntar, e para que servia? Vamos salientar que o deserto do Saara, ele era um local onde as pessoas passavam muito de camelo, porque um camelo é um animal resistente, bebe água com pouca frequência e aguenta muito rojão em relação à questão da seca e do sol. Então, ele foi o principal animal utilizado no deserto, e a gente precisa articular o quê? Que muitos viajantes iam para as suas viagens, principalmente em busca de especiarias em algumas regiões para comprar as matérias-primas e produzir a sua arte, né? Então, o que é que eles precisavam fazer? Se alimentar. Então, o sal ele servia justamente para a preservação, tanto da questão dos alimentos, como também a questão da constituição do homem ao longo do tempo para a sua alimentação e o seu esforço físico para ir em busca de especiaria. Então, eles achando o sal, eles começaram a perceber a questão de quê? Da preservação do sal. Então, é uma coisa bem importante nessa sociedade. E o sal ele vai ser algo que hoje, para nós, aqui na nossa sociedade, se a gente for pensar, é uma coisa bem que a gente não dá muita importância. É tão barato o sal, mas naquela época, no continente africano, especificamente no Império de Mali, era algo muito caro. Era como se fosse ouro branco. Era colocado até como ouro branco, justamente por conta dessa denominação e da importância que se tinha o sal. Uma coisa que a gente precisa denominar desse império é a questão da ideia, porque eles foram colonizados e catequizados. Teve uma grande influência o Império de Mali ao islâmico. Eles eram considerados assim a sua boa massa islâmicos. Eles tinham sido colonizados pelos islâmicos e, consequentemente, professava uma fé diferente das outras regiões. E a gente vai ver também isso, que seria o quê? Uma fé vinculada à questão dos muçulmanos. Então, o Império de Mali, pela influência da catequização dos islâmicos, tinha uma grande influência em relação à questão dos muçulmanos. Uma coisa importante que a gente vai perceber é que no ano de 1354 vai acontecer uma viagem muito importante naquele período, aonde o rei que estava lá
à frente do Império de Mali, ele vai para Meca, justamente por conta desse vínculo religioso que se tinha. Mas ele não vai sozinho. Ele sai do deserto do Saara, imagine ele sair do deserto do Saara, cruzar totalmente a África para chegar no deserto da Arábia, justamente em busca de quê? De chegar a Meca, que pela uma constituição religiosa. E esse rei ele não vai sozinho, ele vai com uma comitiva de 15 mil homens, justamente simbolizando essa questão do poder. E ao chegar lá, ele se encantou com as especiarias, que a gente sabe que a Arábia ela tinha grandes especiarias e grandes processos de artes, e consequentemente a gente vai perceber que o que se vai acontecer nesse momento ele vai gastar, para que vocês entendam, ele vai gastar mais ou menos 12 mil quilos de ouro na Arábia, justamente por conta disso, pela sua riqueza que se tinha. Aí você pode perguntar, caramba, gastou tudo isso? Sim, gastou tudo isso com as especiarias, alterando até a questão econômica em relação à questão da Arábia. Ou seja, a Constituição, os tributos lá ficaram abalados justamente pelo tanto de dinheiro que entrou e, consequentemente, a inflação subiu. Então, a gente vai perceber a influência. Olha só, ele vai sair do seu território e vai gastar 12 mil quilos de ouro em outra civilização, comprando especiaria e coisas bacanas que eles encontravam por lá. E causando um grande choque. Tanto que estava sendo no território onde estavam sendo vendidas as especiarias, mas também no Império de Mali. Então aqui eu coloquei para vocês do Império de Mali, foi um estado africano localizado no noroeste da África, perto do rio Níger, e que teve o seu domínio durante o século 13 e 14. Foi um império dentre três consecutivos que dominaram a região, ou seja, o Império de Songhai, que nós iremos falar, de Gana, e teve esse Império de Mali que dá a extensão desse território comparado aos outros dois. Então, o Império de Mali ele foi muito importante nas civilizações. E uma coisa que a gente precisa também ver aqui é a questão da influência do Império de Songhai, que é os três impérios que nós iremos ver algumas coisas básicas sobre eles. A questão do comércio de Songhai, a gente vai observar que o comércio ele vai ser um comércio de expansão, de expandir o seu território e também de fazer comércio com outras civilizações. Uma das características desse Império de Songhai vai ser a questão cultural, né? Que eles vão ter uma, vamos dizer assim, uma troca de cultura muito grande. E o seu apogeu foi no século XV e XVI, com o declínio do Império de Mali. Então a gente vai observar que é uma sequência. Vem primeiro o Império de Gana, depois o Império de Mali e posteriormente o Império de Songhai. E a conversão, ou seja, o convertimento ao islamismo, assim como o de Mali. Então a população mantém seus ritos e tradições, mas mantém uma diferença, a questão da tolerância em relação às outras civilizações e às outras coisas sagradas. Uma coisa que a gente precisa pensar é que os europeus, ao longo do tempo, ele percebeu que eles não gostavam, os africanos não gostavam de escrever e a sua cultura era por meio da oralidade, que a palavra era dita como uma palavra sagrada naquela sociedade. E a cultura era toda repassada pela questão da oralidade. E a gente já viu algumas questões do Brasil em relação aos africanos. Então, viva a cultura africana. A cultura africana é importantíssima para as nossas vivências. Até hoje, a gente pode até pensar, a gente falar de africano é a gente falar de negro. E a gente falar de negro é a gente respeitar a diversidade e saber que toda etnia, ela é qualificada. Não existe etnia desqualificada, muito pelo contrário. Hoje ainda existe uma grande massa de pessoas racistas no nosso Brasil, no nosso país, no nosso mundo. Então, vamos celebrar a África. E também, falando de África, a gente não pode deixar de falar de racismo, porque racismo ainda é uma coisa que está muito vinculada à nossa vivência em pleno século XXI. Pessoas que ainda sentem repúdio pela questão da cor da pele das pessoas. Então, que a gente possa difundir a história da África, para que assim a gente possa vencer esse mal que é o racismo. Termino esse vídeo, essa aula dizendo, diga não ao racismo.
seja consciente e crie processo de conscientização que todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo nível, todos nós estamos na mesma escala de vida. Então é com muita felicidade que a gente termina e eu deixei para vocês, vou mandar para vocês tanto a questão do guia de estudo sobre essa nossa aula, como também deixarei para vocês uma atividade complementar que vocês irão buscar na escola e me entregar posteriormente. E um vídeo complementar que vai falar sobre essa importância e essa celebração da história da África. Então, pessoal, terminamos a nossa aula aqui. Fiquem todos bem e fiquem com Deus. Que tudo de bom aconteça na vida de vocês e fiquem em casa.